Os princípios da PNL. PNL significa Programação Neurolinguística. Talvez você já tenha estudado PNL, talvez você tenha bom conhecimento da PNL, ou talvez você esteja apenas começando a conhecer PNL. Mas o fato é que PNL é muito mal compreendida, muito mal interpretada. Outro dia encontrei uma pessoa que disse que a PNL já está ultrapassada. Isso veio de uma pessoa bem instruída que mora nos Estados Unidos. Eu diria que essa pessoa, apesar da boa instrução, está mal informada a respeito da PNL. Porque PNL está presente nos dias de hoje em todos os lugares. As pessoas usam PNL, muitas vezes sem saber que estão usando PNL. Muitas vezes estão usando PNL e nem sabem da existência dessa palavra PNL. E nós sabemos de pelo menos 2 ex-presidentes americanos que usam PNL. O Bill Clinton e o Barack Obama. Algumas pessoas têm receio da PNL porque acham que PNL é instrumento de manipulação e controle da mente. E tem gente que acha que PNL é pensamento positivo. Aliás, existe um livro com o título Programação Neurolinguística e trata simplesmente do pensamento positivo e afirmações positivas. E para completar, os criadores da PNL não ajudam nem um pouco. O Richard Bandler, um dos criadores da PNL, chegou a definir PNL como a estrutura da experiência subjetiva. Com uma descrição como essa, não é nenhuma surpresa que as pessoas fiquem tão confusas a respeito da PNL. E teve outro nome bastante famoso dentro da PNL que foi para outro extremo, dizendo que PNL é qualquer coisa que funciona. Se você ainda não tem formação em PNL, não teve a oportunidade de estudar PNL a fundo, é muito provável que você esteja mais ou menos como um daqueles cegos da famosa história. Estou falando dessa história dos 6 cegos que foram conhecer o elefante. Provavelmente você já conhece a história, mas em resumo, 6 cegos foram conhecer o elefante e cada um deles tocou em uma parte do elefante e depois voltaram para casa e começaram a contar um para o outro o que era o elefante. Um disse que o elefante era como uma corda. Outro disse que o elefante era como um tronco de uma árvore. Teve um que disse que o elefante era um abanador gigante. Outro disse que o elefante era uma mangueira grossa. E teve outro que disse que o elefante era como se fosse uma espada. Naturalmente, nenhuma descrição corresponde ao elefante. É apenas a percepção que cada cego teve daquela parte com a qual teve contato. E muitas pessoas estão mais ou menos como esses cegos em relação à PNL. A PNL é baseada em alguns princípios. Esses princípios são denominados de pressupostos ou pressupostos básicos da PNL. Pressupostos são ideias que são aceitas previamente como sendo verdadeiras. Então você aceita os pressupostos e constrói todo o trabalho de PNL em cima desses pressupostos. Portanto, pressupostos não são técnicas de PNL. Apesar de não serem técnicas, são poderosos e bastante transformadores. Algumas pessoas já perceberam que, apenas pelo fato de pegar um desses pressupostos e aplicar em suas vidas começam a mudar significativamente. Existem de 13 a 15 pressupostos de PNL. O número de pressupostos varia de acordo com cada autor. E também a formulação da frase.
No entanto, as ideias são basicamente as mesmas. O que muda são as formas. Alguns exemplos de pressupostos bastante conhecidos. Mapa não é território. Não há fracassos, apenas resultados. Todo comportamento tem uma intenção positiva. O mapa não é território é um dos mais conhecidos e talvez um dos mais importantes. Existem alguns pressupostos que são derivados desse mapa não é território. Basicamente, esse pressuposto diz que o mapa, aquele documento, aquele pedaço de papel, não é o próprio território. Mapa da cidade não é a própria cidade. Isso nos leva de volta àquela história dos cegos. Naquela história, cada cego criou seu próprio mapa do elefante. Esse pressuposto, mapa não é território, vai muito além disso. Tem profundas implicações na vida das pessoas. Quando nós esquecemos que o mapa não é território, é onde começam nossos problemas. Os grandes problemas da humanidade, muitas vezes, têm origem exatamente aí. Como esse pressuposto é muito importante, eu resolvi preparar uma aula específica sobre o mapa não é território. E você está convidado, vai ser uma aula gratuita nessa noite, dia 19 de abril, das 21h15 às 22h15. Você já pode se inscrever nesse link aqui, mizugi.com/mapa. Até lá!